Olá, comunidade empreendedora, você que é empreendedor da área de saúde, que prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui com grandes convidados, ilustres convidados, Dr. Patrick Peloso, referência em harmonização orofacial, um grande da odontologia, com a sua esposa, sócia e gestora, Stephanie Gouveia. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você, é um prazer estar aqui nesse podcast Mente Mestra. Eu tenho certeza que será um grande dia aqui hoje. Tenho certeza disso. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui, é um prazer poder contribuir com todos vocês. Tenho certeza que esse projeto já é um grande sucesso. Conta com a gente aí para poder acelerar. Tenho certeza. Obrigado, pessoal. Vamos tocar? Bora. Vamos nos conectar com os empreendedores? Bora. Tudo bem? Eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês sobre a história, uma história linda, né? Não apenas no lado profissional, eu sei que tem uma semente que foi plantada. Eu queria ouvir a história de vocês e que vocês pudessem compartilhar para todo o Brasil, né? Que vai ser passado por todo o Brasil. E fala um pouquinho mais, a gente quer ouvir. Acho que o público merece essa história linda de sucesso de vocês. Claro, vamos lá. Começa, amor. Meu nome é Patrick, eu tenho com 32 anos, sou mineiro, nós somos mineiros, eu e Stephanie, de Coqueiral, Minas Gerais. Durante 5 anos fiz minha pós-graduação em Lavras, depois me mudei para Magé, onde trabalhei em clínicas populares durante muitos anos. Fiz minha residência em buco, em cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial em Teresópolis e já estou há 6 anos aqui no Rio de Janeiro, focado na harmonização orofacial. Sou professor, palestrante internacional e a gente se conheceu em Coqueiral, né? Depois a Stephanie veio para a cidade de Niterói fazer engenharia e a gente teve aí alguns encontros e desencontros, altos e baixos, que eu creio que todo casal passa por isso. Sim. E a gente casou agora no final do ano de 2021. Maravilha. E Deus vem nos abençoando demais a nossa vida. Amém. Que maravilha. Ele foi breve, né? Tem muita história. Sim, não tem como contar, né? Tão brevemente, né? É muito longo, mas é isso. Eu sou de Coqueiral, como o Patrick falou. Sou esposa do Dr. Patrick, sócia. Vim para o Rio de Janeiro justamente por conta dele. Eu estava loucamente apaixonada. E aí, naquela época, eu tinha 17 anos. Hoje eu tô com 27. Então faz 10 anos. Uma década, né? Eu cheguei aqui e fui para Niterói para fazer engenharia. Por quê? Porque meu pai porque queria que eu fizesse alguma engenharia. Meio que obrigado, né? E por amor. Eu vejo isso hoje como por amor dele. E eu fiz engenharia durante um período, mas entrei em depressão, porque não era o que eu gostava, né? Não era o que vibrava o meu coração. Então eu entrei em depressão, passei por vários problemas. E aí, durante esse período, eu já estava com o Patrick, como ele falou, entre altos e baixos. Ele resolveu, depois de um tempo que ele fez a residência dele em Teresópolis. Em Buco. Você foi com ele pra Teresópolis? Ou... Não, eu ainda estava em Niterói. Eu ia final de semana. Aí eu ficava mais lá do que em Niterói. E aí eu já cansada da minha vida, triste com aquilo que eu estava vivendo. Nada acontecia, além de estar estudando o que eu não amava. Então, assim, comecei a ficar depressiva totalmente. E a única coisa que eu não parei foi a academia e a igreja, porque era o que me sustentava. Pela graça de Deus, eu fiquei firme nessas duas coisas para eu continuar, porque senão eu não sei nem o que teria acontecido. Sem dúvida. Né? E aí, nesse tempo, o Patrick veio para o Rio. E aí, nessa virada que ele chegou no Rio, a gente já tinha uma história já de anos, passaram aí uns 4 anos. Eu falei assim, Patrick, eu tô ficando mais aqui do que em Niterói, eu acho melhor eu vim morar. Eu meio que obriguei. Falei assim... Você foi pra Teresópolis? Não, vim pro Rio, depois desse tempo. Nessa época eu já tinha terminado a residência, no finalzinho de 2016, e me mudei pro Rio. E durante alguns meses, creio que até anos, né? Ela ia e voltava. Anos, até que... meses não, anos. Até que chegou o momento... É verdade. É que chegou o momento que ela estava mais aqui no Rio do que em Niterói e a gente decidiu morar juntos. 2018. E aí eu já tinha passado por esse problema que eu te falei, de depressão. Nesse meio tempo eu até cheguei a voltar para Minas para me cuidar, para me tratar. Dei um basta, foi muito difícil. Aqui eu tô passando um pouco da história, né? Mas foram 3 anos, 4, fazendo o que eu não queria, até que eu tive coragem de comunicar ao meu pai.
porque eu tinha medo de magoar ele. Eu tinha uma trava de que eu não poderia, eu tinha que fazer aquilo que ele sonhava, mas esse sonho era dele, não era meu, não né? era dele, né? Você não estava realizado, não era aquilo que ardia dentro do seu coração. Exatamente. E o momento, quando nessa história, e falar, né, para todos que nos ouvem, são histórias, né? Eu acredito que quando a gente compartilha história, a gente está mostrando para o público que estamos todos no mesmo nível. Verdade. Nós somos iguais, compartilhamos de momentos onde a gente se sente perdido. Sim. A gente está fazendo, às vezes, o sonho dos nossos pais e não estamos vivendo os nossos sonhos. É real isso. É real. Então, assim, a gente escuta essas histórias e eu fico muito feliz que as pessoas pensam por Dr. Patrick e Stephanie serem grandes referências da odontologia, que são pessoas que não passaram por dificuldade, né? E, na verdade, eu entendo que o sucesso é feito justamente disso. Nossa. É uma jornada. É um processo. É um processo, né? A gente se descobre, se acha. Então é sensacional. Claro, eu quero ouvir mais a respeito dessa história. Quando foi, Stephanie, que você já vindo nessa ida e vinda de Minas, Niterói, esse eixo, Rio, quando você falou assim, cara, eu quero ajudar o Patrick na gestão, quando você deu a sua virada de chave em busca dessa parte que, a meu ver, como a gente discute, vocês também têm um método, não é isso? O método 3P, também quero que vocês falem um pouquinho mais do método de vocês, da gestão. Ainda mais, muitos acham que sucesso é apenas feito de parte técnica, é apenas 15%, não é isso? Claro. E 85% de outras habilidades. Eu queria que vocês falassem para o público um pouquinho mais da experiência de vocês nessa parte tão importante quanto a parte técnica. Legal. A gente fala muito sobre isso, né? Hoje a gente dá aula tanto aqui no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo também. A gente já pôde palestrar nos Estados Unidos, em Dubai. Agora no mês que vem estou indo para palestrar no Chile. A gente fala que 15% do sucesso provém das habilidades técnicas. Eu sou especialista em harmonização orofacial, então traduzindo aqui, para minha especialidade é como aplicar o Botox, como fazer o preenchimento com ácido hialurônico, como passar o fio de sustentação. Só que 85% do nosso sucesso vem de outras habilidades. Então a comunicação é muito importante, a captação do paciente é muito importante, a parte da gestão, que hoje a Steph faz toda a gestão da empresa, o contrato do funcionário, emissão de boleto, a parte jurídica. Isso realmente é tudo muito importante. E não foi assim, ela não entrou para fazer a gestão de início, quando ela mudou para o Rio de Janeiro, depois ela pode compartilhar. Ela trabalhou em vários locais, ela começou me ajudando na minha pequena clínica odontológica. A gente começou com um espaço pequeno. Até um pouco antes disso, eu comecei trabalhando para outras pessoas até realmente montar meu próprio espaço. Eu falo que primeiro a gente vai atrás dos pacientes, Cheguei a trabalhar em 13 lugares diferentes. Trabalhei em Belford Roxo, Duque de Caxias, Iguaba, Teresópolis, Magé. Trabalhei na Zona Sul também, Copacabana, Barra da Tijuca, Recreio. Trabalhei dentro de uma favela também, Rio das Pedras. Então, cada hora, cada momento eu estava num lugar. E aí Cada um com sua importância, é muito importante. Muito importante. Foi uma experiência incrível que eu tive, realmente conhecendo novas pessoas. Eu não era do Rio e quando eu me mudei para cá eu me via nessa possibilidade de ir atrás, de fazer parcerias, de me conectar com outras pessoas, dona de salão de beleza, clínica de estética, outros consultórios odontológicos também. E aí sim, depois de um ano trabalhando em vários locais, eu montei meu próprio consultório no Vogue Square. Era a sala 226, era um espaço pessoal, vocês estão convidados, hein, pessoal? Um espaço lindo. Esse era o antigo, O 226 foi o primeiro espaço que a gente adquiriu lá no Vogue. Sim. Foi um momento onde a gente chegou, a gente veio até o Rio para conhecer um projeto que a gente trabalhava, que era marketing multinível, Exato. E aí a gente passou pelo Vogue. Quando a gente passou pelo Vogue, antes mesmo de morar no Rio, antes de vir para cá, o Patrick falou assim: Stephanie, eu vou trabalhar aqui. Eu senti um arrepio. Olha o poder da visualização aí, da mentalização. Eu senti um arrepio diferente, não sei o que. E eu sempre fui mais pé no chão, confesso. Que às vezes o Patrick fala que é até um pouco pessimista. Naquele momento, eu via impossível essa possibilidade. Devido ao nosso momento financeiro, a nossa crença, que era bem limitante. A gente veio de um lugar e aí
abrangir para um novo espaço, enfim, estavam passando por uma transição, isso, por um momento difícil, tanto da carreira dele, porque ele havia acabado de fechar lá em Magé, ele tinha falido em Magé, né? Acho válido falar isso. Ele faliu. E aí, quando a gente veio pro Rio, que ele sentiu isso, eu falei assim, cara, não dá. O Vogue Square hoje é um grande espaço, os grandes cases estão ali, é um lugar caro, né? Então assim, eu falei, não dá, tira isso, para de sonho. Não dá, vamos começar do jeito que tem que começar. Ele falou, não, eu vou vir. E o Patrick é assim, quando ele bota o negócio na cabeça, ele faz acontecer. Obstinado. Eu acho bem legal, eu tenho admiração nisso nele, tá? Porque ele decide e ele faz acontecer. Ele muda a estratégia, ele muda o cenário para que aconteça. Sem dúvida. Olha, pessoal, olha a quantidade. Vocês conseguiram pegar os códigos? Gente, olha a trajetória desse casal. O que eles tiveram que fazer? Dr. Patrick, diversos locais. Stephanie, ela abriu mão, assim, como uma série de desafios. O sucesso deixa rastro, gente. Observe, aprenda com esse casal. Você tem que ir de encontro. As coisas não caem do céu. Exato. Papai do céu nos dá a sabedoria de se comunicar com ele por meio de sonhos, visualizações, mentalizações, mas a gente tem que, de fato, ir atrás dos nossos objetivos. Acreditar. Perfeito. Quando a gente acredita, a gente persiste, nós somos obstinados. Então, você que tem um projeto que quer tirar do papel, vá lá e tire. Isso. Exato. O sucesso, ele acontece no caminho. Perfeito. Então, a gente nunca vai estar preparado, nunca né? vai estar preparado. As circunstâncias, às vezes, vai ser sempre mais difíceis, maiores. Só que é isso que você falou, tem que tirar do papel, porque senão ela nunca vai acontecer, né? A gente nunca vai estar preparado 100%, a gente se prepara no processo. Num processo, né? Porque vai acontecer de um cliente, de um paciente, ou de qualquer pessoa do seu negócio que não vai estar satisfeito e você vai adquirir para que ele fique. Sim. Então é o processo, né? Então precisa passar, não tem como, você tem que tirar do papel, executar, planejar, para que flua bem. Eu falo que você não tem que ser bom para começar, só que você tem que começar para poder se tornar bom. E aí, claro, sim, você vai conectando com novas pessoas, novas ambiências também. Eu já deixei uma dica para os empreendedores, né, profissional da área da saúde, que eu mudei minha vida completamente depois que eu troquei a minha ambiência. Então, quando eu trabalhava lá em Magé, eu tinha sócios, né, e sócios pessimistas, né, negativos, né, egoístas, cínicos, e quando eu me mudei para Teresópolis, realmente as coisas começaram a acontecer na minha vida, porque só de eu ter mudado de cidade, né, já ter mudado de visão, já ter mudado, já comecei a fazer novas conexões, realmente as coisas começaram a acontecer. E eu digo que a minha virada de chave foi quando eu li o livro, né, O Segredo da Honda, que muito bom pro sinal, gente. É sensacional, tem até um documentário, né, na Netflix, então recomendo fortemente. Esse livro mudou minha vida, né, e como o Bruno já falou, o sucesso deixa rastros, pode ser que mude a sua vida também. E nesse livro ele tem um versículo da Bíblia que está em Mateus 13, que fala que aquilo que você tem, mais lhe será dado e terá em abundância, você terá em grande quantidade. E aquilo que você não tem, até o pouco que você tem, lhe será tirado. E no meio dessa frase ela coloca a palavra gratidão. Então, quanto mais gratidão, porque você, né, qual é a área da sua vida que não está fluindo? Provavelmente você não está colocando gratidão nessa área. Então, na minha vida, naquela época, a minha profissão não ia para frente, o meu corpo físico não ia para frente, a minha mente não ia para frente, o meu espírito não ia para frente. O relacionamento estava aí depois da virada de chave, vocês... Exatamente, o relacionamento também não ia para frente, era a falta de gratidão. Então, quanto maior o seu nível de gratidão, mais daquilo você terás. E ele realmente ouvi isso no livro e comecei a agradecer por todas as coisas da minha vida. E aí sim começou a fluir, né? Eu falo que milagrosamente, e foi incrível todo esse processo. Pô, que bom. E aproveitando o gancho que o Dr. Patrick e a Stephanie falando, a grande lei da atração. O livro fala muito sobre a energia que nós depositamos no universo. Perfeito. E quando a gente determina energia e foco para algo, realmente acontece. E tudo aquilo que você entrega para o universo, ele te devolve uma quantidade cada vez maior. Complementando, né, a lei da atração, muitos não acreditam, eu não acredito no acaso, quando eventos acontecem, eu sempre me questiono o que está acontecendo. E no momento quando a gente acredita
Não falando, gente, de crença religiosa, mas sob a ótica de todos que estão aqui, há algo muito em comum, que é a comunhão com Deus, Sim. com o Criador, algo maior. Então, se a gente analisa todos os participantes, todos os grandes, todos líderes, eles têm uma comunhão, uma conexão enorme com Deus. Então, eu queria ouvir, ainda mais complementar, a Stephanie, quero saber dela, esse momento que ela virou a chave, e falar também, aproveitar o gancho, acho que é muito importante, a fé. Fé é acreditar no inimaginável, é acreditar no que você não vê. Perfeito. E falar um pouco mais sobre essa sua virada de chave e a sua comunhão, porque acredito que também está muito relacionado a isso. Sim. É o que o Patrick falou, minha virada de chave não foi imediato, acho que foi um processo, de acordo com aquilo que a gente estava vivendo, a necessidade, né? Então, como eu já não estava mais feliz naquela área que eu vivia, que era engenharia, quando eu cheguei aqui para o Rio pra gente morar junto, eu ainda continuei fazendo a faculdade. Mas nesse período, eu fui conhecendo novas coisas, fui mudando realmente a minha ambiência, como a gente falou. Eu fui fazer um curso de micropigmentação de sobrancelha, porque eu sempre gostei dessa área. Da estética, né? Isso, dessa área da estética, da beleza, da moda, enfim. E aí eu fiz um curso de micropigmentação e fui trabalhar aonde o Patrick atendia harmonização. Ele chegou a trabalhar numa clínica lá no Downtown, que fazia sobrancelha, a parte estética, ele sublocava esse local. E aí eu conheci através dele esse local, eu fiz o curso de micropigmentação e me ofereci. Só que eu não fui trabalhar como micropigmentadora de imediato, não, eu fui trabalhar como secretária. E aí eu fui me destacando como secretária, como vendedora, enfim. Do Patrick ou de toda a clínica? Da clínica, não foi do Patrick. Ele sublocava o espaço, ele não tinha nada a ver, mas eu conheci através dele. Então, como eu estava precisando mudar as coisas, sair daquela inércia de continuar em engenharia e começar a ganhar meu dinheiro, eu me coloquei ali. E aí eu tive a coragem de falar com meu pai, pai, eu não vou continuar, vou largar a faculdade e vou fazer essas coisas. E ele me apoiou. Foi difícil, tem várias histórias que outra hora a gente pode conversar, né? Mas, resumindo, foi isso. E aí, nesse momento que eu comecei a me destacar lá no mercado, eu comecei a ver umas coisas que o Patrick poderia, como montar o próprio dele. Ele também via que agora, depois daquele tempo que ele ficou rondando várias clínicas, a gente mal se via, era difícil até de se encontrar, porque ele ficava em 15 lugares durante a semana. Ele percebeu que ele poderia abrir a clínica dele. Estava preparado, vocês estavam preparados. Isso, que ele poderia abrir. Por quê? Porque os clientes agora iam atrás dele. Ele fez a clientela dele e aí ele falou assim, cara, eu tenho que abrir o meu. E aí ele foi pro Vogue, né? E aí durante esse tempo eu não fui de imediato, eu fui começando a observar as coisas. Eu sempre fui muito observadora e eu sou daquela que pega pra resolver. Várias coisas acontecendo, começo de negócio, dívida ali, dívida aqui, você tampa buraco aqui, tampa buraco ali. Eu comecei a entrar, foi acontecendo naturalmente, eu comecei a entrar para poder ajudar e quando eu me vi eu já estava ali dentro. Aí eu fui coordenando secretária, fazendo parte financeira, recebendo cliente, era faxineira, a gente é tudo no começo do negócio, né? Hoje é lindo falar, tem uma equipe e tal, mas antes eu era tudo, eu e ele, não tinha quem nos ajudasse, era a gente por a gente só, né? Então naquele momento eu fui me colocando, isso na primeira clínica dele, era uma clínica de uns nem sei quantos metros quadrados. Entre 30, 35, 40 metros quadrados. Era muito pequena, e aí eu fui me colocando nesse ambiente. 24 metros quadrados. Pois é, e aí a gente foi se adequando. É difícil porque você ter um relacionamento e trabalhar junto, se você não tiver um equilíbrio, né? Um equilíbrio emocional e também uma coordenação do que cada um tem que fazer, é bem desafiador. E no começo foi desafiador. Acho que a gente vive, vamos dizer... A gente vive sendo desafiado por nós mesmos o tempo todo. Eu acho que ainda tem muitos desafios, mas hoje a gente tem um amadurecimento maior. Resiliência, experiência, tem recursos poderosos. Isso. E eu vendo, se conecta muito à minha história também. História muito difícil, eu quando me formei, eu tinha uma promessa pro meu tio trabalhar com prótese dentária, de trabalhar em alguns
alguns consultórios ou clínicas. Minha mãe trabalhava com meu tio, entregando serviços de prótese dentária. Então todo mundo, não, quando seu filho se formar, eu já tenho um lugar cativo para ele. E não foi bem assim. Eu só tive uma única oportunidade, então eu sempre me destaquei muito na faculdade, assim como vocês, eu tenho certeza. E no momento crucial, quando eu precisava, eu não tive oportunidade, as portas não estavam abertas. Sempre aquela desculpa, não tem lugar. Enfim, e por 6 meses trabalhava apenas um dia na semana. Eu prometi que eu não entraria vendo algumas outras coisas em algumas clínicas e decidi ainda sofrer, me capacitar cada vez mais. Entrei na especialização, ganhava apenas R$200 por mês durante 6 meses, e a gente vê o sonho de ser grande na odontologia indo por água abaixo. Verdade. Depressão, enfim, uma série de pensamentos terríveis, mas até que é aquilo, o Papai do Céu costuma honrar aqueles que de fato querem transformar a vida das pessoas. Exato. E aí, depois dessa experiência numa clínica de odontopediatria, eu tive uma oportunidade de uma outra odontopediatra, e as coisas foram acontecendo. E hoje a gente vê que o sucesso, gente, passa por uma série de estágios. A gente tem que abrir mão. Muitas das vezes a gente não é valorizado pelo que a gente é e sabe o que a gente pode fazer. Nunca menospreze os começos pequenos. Nunca. Tudo aquilo que foi grande, ele precisou ser pequeno para poder ele ter o tamanho apropriado. Exato. Costumo falar que nada é por acaso e acontece na hora que ele permite. Sim, porque ele nos prepara, Ele né? nos prepara. Eu falo isso muito com o Patrick, né? Que Deus não é um Deus de confusão, né? Ele quer que tudo flua bem. E você, sem amadurecimento, você não vai estar preparado para administrar, controlar as grandes coisas de um negócio ou de uma vida extraordinária. Então tem um processo, tem a caminhada do começo, né? Tudo tem começo, meio e fim. Então, assim, ele nos prepara. Como eu falei, ele não é de confusão. Não precisa desse processo. Então, por isso que eu acho muito válido valorizar as pequenas conquistas, né? Sim. As pequenas conquistas, o começo, como eu falei. E aí foi acontecendo, né? Naquele período foi acontecendo. Aí eu passei a ver que a clínica começou a crescer, ter demanda. E a gente precisava de mais pessoas. E o desafio? Pessoas. Muito. É um grande desafio, né? O relacionamento, a gestão de pessoas, que eu acredito, tenho certeza que o maior ouro das empresas, ela é constituída de pessoas, né? Mas ao mesmo tempo é a parte também que pode ser um gargalo ou um empecilho para o crescimento. Sim. E como que vocês lidam com pessoas que são diferentes? Como que é o tratamento? Como que vocês enxergam essa gestão de pessoas na empresa de vocês? Gestão o tempo todo. Se a gente fazer uma analogia, o tempo todo é com as pessoas. Sim. Como saber falar, como saber lidar. Sim. A sabedoria da escuta ativa, do ouvir. Perfeito. Quero saber um pouquinho da experiência de vocês, desse desafio também na empresa de vocês, de escalar e crescer o negócio. Quero ouvir um pouquinho mais de vocês. E fale para todo o público. Isso é um processo, a gente está falando de processo, a gestão de pessoas também, ela foi acontecendo, né, ao longo de realmente, no início, tentativas e erros, que a gente não tem aquela expertise. Sim. Né? Depois, aprendendo no caminho. Exatamente. A gente vai aprendendo no caminho. No início a gente errou muito. Principalmente eu contratava algumas pessoas que não tinha a missão, o propósito. Cultura alinhada, né? Exatamente. É que o Patrick, ele tem um coração muito lindo. E eu já sou mais a leoa, sabe? Então, assim... Mas tem que ter, dentro de um negócio... É o equilíbrio, né? Que eu costumo falar, tem uma estratégia, chama estratégia Disney. Tem um sonhador, tem um crítico e tem um realizador. Nós temos os 3 personagens dentro da gente. E quando a gente tem a nossa esposa, ela é, muitas das vezes, a nossa crítica. Exato. Mas ela ajuda na construção e vive com a gente. Perfeito. Então nós estamos em todos os papéis o tempo todo. E tem que ter uma pessoa. Eu sou muito parecido com o Patrick, que eu vou, o corpo tá voando. A mente voa, e aí vem Stephanie e puxa. Vem, Patrick, vamos voltar um pouquinho. Pé no chão, né? Pé no chão. Exato.
Mas acreditando, ela estrutura mais, né? Eu acredito, pelo que eu entendo, que você é o cara que sonha. Exato. É o E ela é criador. que estrutura. É o criador e ele é o ela criador. é igual o Walt e o Roy Disney, né? O Walt Disney, ele é o sonhador. Isso. E o Roy Disney, que muitos não conhecem, né? Que é o grande idealizador junto com o Walt Disney, que ajudou a construir esse grande império. Então olha a importância, gente, da gente sempre se conectar com pessoas com habilidades complementares à nossa. Exato. Sempre com as pessoas. Quando a gente abre pro novo e olhando os pontos de vista, a gente consegue montar uma grande engrenagem de sucesso. Perfeito. E o Patrick falando, contratou. Vai acontecer, gente. Vai. Não se sintam sozinhos. Todos nós erramos, assim como Exato. eu também. Por quê? A gente aprende no meio do caminho. Exato. Tenho certeza que vocês aprenderam que contratar apenas com o coração não dá pra ser assim. É verdade. Tem que ter processo. Eu sempre tive esse feeling, sabe? Eu não sei, né? Sempre tem um sexto sentido. As mulheres Você em acredita? si Não, têm um é, sexto elas sentido um têm, pouco elas mais apurado, né? Eu Do que os sempre homens. eu tinha esse feeling, assim, eu consigo observar a pessoa quando ela tá chegando, a forma que ela tá se posicionando, se colocando. Só que antes eu não usava isso de forma sábia, né? Eu queria sempre competir. No começo do nosso negócio foi muito difícil. Por quê? Eu entrei meio que vamos dizer, de viúva, né? Fui entrando e me colocando. Só que o que acontecia? Às vezes não era o que ele acreditava, mas eu queria disputar em voz, né? Talvez em grito, em posição com ele. Até que eu entendi que nós dois tem que caminhar lado a lado, que nós dois é único, né? E aí vem a parte do relacionamento. Então a gente amadureceu nessa parte do relacionamento e eu sempre tive esse filho. O Patrick, ele, como eu falei, ele tem um coração muito lindo. Então todas as pessoas que chegavam e mostravam um plano estratégico para a empresa, ele acreditava. E ele agarrava naquilo, e que eu acho isso válido e lindo. Só que nem tudo são flores, né? Sim. As pessoas não Tem os espinhos. As flores também têm Sim. espinhos, né? Exato, e as pessoas não têm 100% de verdade nelas. Eu falo que tem um dado que 85% do que as pessoas falam, a maioria é mentira. A maioria é tudo fake, né? Exato, Se a é uma gente criação da própria se mente. a gente peneirar isso, a gente filtra. Isso. E até pegando o gancho para vocês e apresentar a PNL, né, a Programação Neurolinguística, o quadro é para poder revelar algumas estratégias. A Programação Neurolinguística fala muito isso. Sim. Dentro de uma estrutura que se chama metamodelo de linguagem, onde a gente, por meio de palavras, a gente consegue extrair e entender qual é a verdade, qual a verdadeira comunicação e objetivo de comunicação daquela pessoa. Legal. Exato. E aproveitando o gancho, as mulheres, de fato, eu creio, elas têm um sexto sentido. É interessante. É que Deus nos deu essa habilidade, né? Com certeza, Deus é a fez coluna, é a coluna do homem. Exato, entendeu? é como um corpo, né? Sim, a coluna é uma sustentação da cabeça. Isso. Perfeito. A cabeça é o homem e o que sustenta é a mulher, né? E fazendo uma analogia, hoje estava conversando com um grande amigo também sobre a passagem de Adão e Eva, né? Onde a Eva ela nasceu da costela do homem. Exato. E eu por muito tempo me perguntei sobre uma parábola, uma metáfora. O Adão e a Eva, hoje eu entendo perfeitamente. A mulher, de fato, ela veio da costela, mas em uma região específica, no que eu acredito que é a região do externo. Que é onde, atrás do externo, qual é o órgão que vem? Coração. É o coração. Então, realmente, quando você entra em unidade com sua esposa, as coisas acontecem. Corpo, alma e mente funcionando de uma maneira só. Exato. É claro que nós teremos discordâncias. Claro, a gente processo. respeita. Quando a gente faz o exercício do respeito, Isso. eu entendo e te respeito. Posso não concordar com você, mas eu respeito a sua opinião. Exato. E quando a gente para e ativa a sabedoria da escutativa, depois e deixando o orgulho ou às vezes o ego, o não falar, a gente olha, cara, tem razão. Exato. É um ponto de vista que eu não tinha visto. Eu até falei pro Patrick em um momento que eu, com os colaboradores da clínica, eu sempre faço reuniões de alinhamento como vocês fazem, eu vejo que vocês sempre fazem, Importante. que é muito importante. Micro reuniões, micro alinhamentos. Gente, sempre teremos pontos de melhoria. Não existe erro ou fracasso.
a gente sempre vai ter pontos a se melhorar. O sucesso, a excelência é justamente isso. É feito de sucessos, aprendizados, é no caminho. Sim, que as então eu vejo que também. muitos empreendedores, assim como eu, acredito que vocês também, a gente sofreu muito vivendo um futuro, Exato. trazendo ansiedade, Né? e olhando para o passado. E pegando o gancho que, parafraseando o que o Dr. Patrick falou, da dica, o livro The Secret, o documentário, fantástico, fala muito sobre isso. Quando a gente coloca a palavra gratidão dentro do nosso projeto, a gente olha para trás e imagina, cara, olha quão Deus foi maravilhoso. Exato. Olha quanto que eu passei, olha onde que eu estou e olha onde eu posso chegar. Muito obrigado, Senhor. Isso aí. Mas respondendo, o processo eu falo que é no coração, eu sinto. Como o Patrick falou. E se você parar hoje para imaginar e se sentir, vem da onde? Eu acho que do alto. É do alto. Com certeza. E aí eu sinto. E claro que tem uma ferramenta que eu uso, né? Mas eu falo que se a pessoa estiver disposta, vai fluir. Eu prefiro uma pessoa disposta do que aquela que tem um currículo maravilhoso, cheio de categorias e não tem disposição. Muito bonito no papel. Sim. Então eu prática. sinto justamente isso. Eu pego, treino, vejo a desenvoltura dela, a disposição dela e fecho. E uma dica que eu sei que você gosta muito de prática esportiva, Sim. para complementar, para não perder o gancho, eu vi num dado que é importante quando a gente realizar o processo seletivo, sabe o que? Selecionar candidatos que são praticantes de modalidades esportivas. Sim, isso aí depois a gente vai falar, porque tudo bom. tem a ver, né? Tudo tem a ver. E aí eu pego esse processo da pessoa estar com disposição, né, para ela. Porque a pessoa disposta, ela faz acontecer as coisas e eu olho resultados. Eu falo que resultados é o que fala por si só. Ah, mas a pessoa está começando agora. Mas ela vai ter um resultado numa empresa que ela trabalhou, seja no McDonald's, seja numa loja. O que ela foi seja diferente o melhor ali? sempre. Sim. Exato. O que ela entregou? Então, se ela entregou mais que o combinado, pra mim tá valendo. Eu prezo esse tipo de pessoa, entendeu? Aquela que tá disposta. Então, a minha gestão é essa. Não tem uma técnica específica. Eu sinto. Sim. Tá? Eu acho que é vontade, a pessoa tem que ter vontade, tem que ser ensinável. Ela tá entrando num novo meio, talvez num novo espaço e a gente realmente vê muito isso hoje, né? Mas no início sempre foi mais desafiador, mas eu falo que a gente nunca erra, ou a gente aprende ou a gente acerta. Verdade, não chegou no objetivo desejado. Exato. Então a gente aprendeu muito no início. Perdemos muito, perdemos muito dinheiro, porque quando as coisas começam a acontecer, vai chegando, né? Eu falo que chega os urubu pra pousar. Então, assim... Na hora da dificuldade, ninguém aparece. Na hora que é o filé mignon, tá todo mundo querendo compartilhar. E eu comecei a observar também que não existe fórmula mágica. O negócio é fazer acontecer e muitas das vezes vai depender de nós mesmos. Então você tem que estar ali. Não vai ter uma pessoa que vai chegar e vai fazer algo extraordinário pro seu negócio. Essa pessoa é só você. A partir do momento que você entende que a responsabilidade de tudo que você vive é sua, acabou. É verdade. Olha a dica, hein, pessoal? Olha os códigos poderosos desse podcast. Muito importante. Eu falo muito isso. A gente vive aquilo que a gente permite. Não tem ninguém que possa mudar a sua história, a não ser você. Não vai ser o Patrick, o meu marido, não vai ser meu sócio, não, sou eu. É o poder da decisão. Que no livro fala. O poder de ser feliz, de se amar, o poder de se respeitar, não ter que provar nada pra ninguém. E o processo acontece pra todo mundo, ele é árduo, dói, acontece pra gente ainda porque o objetivo não foi... Já aconteceu várias coisas, né? A gente já passou, só que durante esse processo novas coisas aparecem, né? As rotas se corrigem, novos projetos aparecem, pessoas se conectam. E a gente tem nossos desafios hoje é em grande escala, com uma equipe maior, mas se você for analisar, é o mesmo desafio de quando era pequeno. Então, você sempre está no movimento, sonhar só que pequeno e sonhar grande e dá o mesmo trabalho. É a mesma coisa. Então, quando a gente tem um objetivo, gente, a gente se prepara, tem que se preparar. E quando a gente faz uma analogia com toda a história da humanidade, os grandes feitos sempre foram e aconteceram com as pessoas. Quanto mais pessoas são transformadas, maior o sucesso. Exato. Então, o grande desafio é nadar contra uma correnteza. Sim. Então, o que nós estamos fazendo aqui, gente, junto com o podcast Mente Mestra, trazendo os grandes da odontologia, os grandes empreendedores,
por detrás de grandes profissionais técnicos, existem pessoas que querem transformar a vida de outras pessoas. Então, quando a gente entende isso, e é uma palavra estava até lendo sobre isso, que a palavra do momento é o propósito de fato. Só que não adianta você ter um propósito falado da boca para fora. Você tem que viver. Exato. Você tem que experimentar de fato o que é ajudar as pessoas. E quando isso sai naturalmente, você vira um obstinado, é aquele combustível que te move todos os dias, mesmo em meio à tristeza, em meio a alguns tombos que podem ter no meio do caminho, e é aquilo que te move. Sim. Eu queria falar, saber de vocês, do método, né, de vocês, que é um método sensacional, o método 3P. Obrigada. Queria que vocês falassem um pouquinho mais desse lindo projeto de Deus que está nascendo aí. O espaço está aberto para vocês falarem. Obrigado. Vai ajudar certamente milhões de pessoas. Obrigada, pode. Pensando nessa frase, né, que 15% do sucesso provém das habilidades técnicas e 85% do sucesso provém de outras habilidades, eu já dou aula desde 2018, então já tenho aí quase 4, 5 anos. Já passaram mais de 1.000 colegas, né, onde eu pude treinar, onde eu pude impactar de uma certa maneira. Eu via que as pessoas elas saíam dos cursos muito boas tecnicamente, né, até desenvolvi um bom trabalho, só que a grande maioria ainda faltava, né, ainda definir o seu paixão, seu propósito para poder atingir a prosperidade. E aí Deus colocou no meu coração o método 3P, né, que nada mais significa paixão, propósito e prosperidade. Então a gente vai identificar, né, nos nossos colegas de profissão qual é a paixão dele, a gente vai linkar a paixão com o propósito e isso consequentemente vai levar à prosperidade. Então um treinamento que a gente foca principalmente nesses 85% do sucesso, identificando quais são as principais habilidades, quais são os dons, quais são os talentos, quais são as amarras que muitas das vezes, a grande maioria, você falou sobre isso, sobre as crenças limitantes, as pessoas não acreditam nelas. Sim, as pessoas elas querem aprovação, né, dos pais, a aprovação das outras pessoas, as pessoas deixam medo, né, se tornar pânico. Então medo é diferente do pânico, o pânico ele te paralisa. Então é justamente nessas crenças limitantes que a gente trabalha nesses alunos para que eles possam prosperar cada vez mais. É isso, eu acho que ele já falou tudo, né? Sim, nossa, olha como que tá bem definido o projeto. Exato. Muito importante, gente. Foi planejado muito tempo, né? Exato. E foi exatamente assim, porque o que a gente observou? Que todas as turmas que passavam, eles saíam excelentes tecnicamente, como o Patrick falou, e eles voltavam. Stephanie, mas e aí? Como é que eu atinjo o sucesso? Patrick, e aí? Tô conseguindo. Eu já entendi da técnica, mas como que eu consigo mais cliente? Como que eu consigo vender mais? Fazer os procedimentos. Exato. E venda, marketing, tá tudo relacionado a você. É simples assim. Com a entrega. Eu costumo falar para você, pegando o seu gancho, falando, então o propósito é bem definido do projeto de vocês sabem exatamente o que querem atingir. Pegando o gancho que a Stephanie estava falando. Que a venda vem, né? A venda vem de você, através de você. Quanto mais energia, mas é uma energia o quê? Trabalhar muito não quer dizer que você seja eficiente. Legal. Falando um dado, eu venho estudando há muito tempo o comportamento e modelando o comportamento de pessoas de sucesso. Tem o Napoleão Hill, uma série de grandes da história que fizeram modelagem. Eu também sou Empretec, não sei se vocês conhecem o programa do Empretec, eu também sou Empretec. Legal. Então a gente estuda os comportamentos que vocês fizeram, são Empretecos também ou não? Não. Bem interessante, acho que vale muito a pena. É um programa que é reconhecido da ONU, um dos 3 melhores programas no mundo de desenvolvimento empresarial. Muito legal. É muito bom. E mostra lá, falam, velho. Eu não vou colocar para poder deixar vocês experimentarem, mas vale muito a pena. A gente aprende algumas lições que foram modelados dos 500 grandes empresários de sucesso da época. Legal. E o sucesso, como vocês sabem e vivem isso, o sucesso deixa rastros. Exato. A gente fez o Mastermind, né? Mastermind de Napoleão Hill. Bacana. Que é mente... É a mente milionária. É a Exato. mente que na verdade é a mente mestra. Mastermind eu ia é a falar mente isso. mestra. Isso. Então nada é por acaso. E falar que é importante, não adianta. Para grandes feitos, a gente precisa investir
tempo, recursos, Sim. se conectar com pessoas, Exato. abrir mão de certas coisas, corrigir a rota. Perfeito. Então o método, eu pude vivenciar o método 3P, de fato é sensacional, um treinamento vivencial, onde você trabalha crenças limitantes, crenças potencializadoras, você acha um propósito, o propósito eu costumo falar que a gente já nasce com ele, a gente só desbloqueia e faz a ponte para entender para o que viemos. E é um treinamento sensacional, e quando a gente tem um propósito é nada mais, nada menos que uma direção. Sim. Exato. Que são a gente começa a linkar as perguntas. Por que eu vim? Exato. Qual o legado que eu quero deixar aqui na Terra? Isso. Quais pessoas eu quero impactar? Quantas pessoas e como eu irei impactar? E aí a gente começa a fazer as perguntas certas. Exato. Então, muitas das vezes eu vejo que vários talentos se perdem no meio do caminho porque elas não conseguiam achar a chave. Elas não sabiam, vivem muito no futuro, olham para o passado e não vivem o momento presente, né? Eu quero saber de vocês o propósito maior de vocês e entender, passar um recado, né, sempre para os amigos empreendedores da área, principalmente o nosso nicho, que é muito importante, da odontologia, o que eles devem fazer, se há um caminho a seguir, que caminho que eles devem iniciar em busca dessa trajetória de sucesso para poder atingir os códigos da prosperidade. Eu queria escutar um pouquinho mais de você. Muito bom. Foi através de perguntas, você falou muito bem sobre isso. Eu estava perdido, estava completamente deslocado do mundo, sem perspectiva, sem qualidade de vida, com início de depressão, com pensamentos suicidas, né? E ninguém vem para o mundo para sofrer, né, tudo isso. Todo mundo realmente tem um propósito, né, tem um coração lindo para poder ajudar, para poder realmente deixar um legado, né? E aí nessa minha oração, falo que essa oração mudou completamente a minha vida, onde eu falei: Pai, por que eu tô vivendo dessa maneira, né? Sem qualidade de vida, sem perspectiva, eu mereço algo melhor. Você não me colocou aqui, né, para poder viver essa vida medíocre, né? Aquela vida na média, né? Em Apocalipse em 3 ele vai falar que Deus vomitará os mornos, né? Se você não é nem quente, se você nem é frio, hei de te vomitar-te. Então eu tava realmente vivendo, né, ali em cima do muro, né? Não tava nem quente nem frio, tava realmente vivendo uma vida medíocre. E aí sim, nessa oração eu pedi para que ele pudesse me orientar, e realmente, como um milagre, como uma mágica, eu pude ir para Teresópolis. Eu passei numa prova, aquela prova já tinha acontecido, né, mas por obra divina sobrou uma vaga ainda, né, e realmente eu fui aprovado, e ali mudei a minha ambiência, e depois ali descobri a área da harmonização orofacial, onde mais uma vez eu estava quase desistindo, estava quase voltando para Coqueiral, nossa cidade natal. Meu pai e minha mãe são professores, e eu digo que é nas noites mais escuras onde as estrelas mais lindas podem brilhar. E ali mais uma vez em oração, né, eu realmente consegui, né, identificar uma especialidade que eu tanto amava. Então realmente faça essa pergunta para você todos os dias: como é que eu posso servir, qual é o meu propósito, qual é o legado que eu posso deixar nesse mundo aqui. E aí sim a harmonização apareceu na minha vida, e aí foi amor à primeira vista. Ali eu vi um mundo de perspectiva, ali eu vi um mundo de mais probabilidade de realização dos nossos sonhos, né? Porque Jim Rohn fala: se você pode sonhar, você pode realizar também. Então é muito importante você achar a ferramenta. Qual é a ferramenta que você vai usar para que você possa realizar todos os seus sonhos? A minha foi a harmonização orofacial. Eu vi ali procedimentos rápidos, diferente de tudo que eu tinha visto na odontologia antes, né? Clínicas populares, né? Planos odontológicos, né? Era aquilo que eu queria seguir. Depois eu fui para buco, cirurgias de 6, 8, 10, 12 horas. E quando eu entrei na harmonização, eu vi procedimentos de 20 minutos, 30 minutos, procedimentos capazes de rejuvenescer muito o paciente, devolvendo saúde, beleza, autoestima, rejuvenescimento de 5, 10, 15 anos. E eu via que na época, isso 2016, ainda tinha poucos profissionais fazendo de uma maneira profissional. Eu falo que profissionais ganham como profissionais, amadores ganham como amadores, né? Então eu tomei uma decisão.
E eu falo mais uma vez que é nos momentos de decisão que o nosso futuro é traçado. Então eu realmente tomei a minha decisão de viver de harmonização orofacial, custe o que custar, e tudo que a gente coloca... Tinha plano B. Nenhum, né? Queimei todas as minhas pontes, os meus navios, né? Trazendo para odontologia, vendi minha caneta de alta rotação, vendi resina composta, vendi acrílico. Eu falei, olha, eu vou fazer harmonização até dar certo. Custe o que custar. Até dar certo. Passou por dificuldade, certamente. Muita, no início realmente foi muito desafiador, mas tudo que a gente coloca energia se expande. Então, o que você está querendo, né, se expandir na sua vida? Qual é a área? Qual é a especialidade? Qual é a profissão? Coloca bastante energia naquilo, né? E ali eu tomei a decisão, fiz todos os cursos de harmonização orofacial, né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Cheguei a vender carro, cheguei a vender minha bicicleta, pedi dinheiro emprestado, dividia no cheque, no cartão, no boleto, até o que eu não tinha eu investi. As pessoas acham que é fácil, né? Que tem alguém que financia isso, né? Não tem, Nossa, foi tudo eu. Nosso nome ficou mais sujo que... Realmente a gente passou um período desafiador, mas eu tava plantando. Exato. Né? Eu tava ali semeando e a gente tem que ter muita paciência, investindo no meu conhecimento, fazendo outros cursos também fora da harmonização orofacial. Então faça cursos correlatados. Né? Cheguei a fazer curso de oratória, cheguei a fazer curso de comunicação, fiz curso de gestão, marketing também, né? Marketing também. É muito importante. E aí Porque as coisas até para foram... você liderar, você precisa saber. Sim. Então não adianta você querer liderar sem ter habilidade com aquela área. Você é injusto, não? Como você vai cobrar da pessoa? Você precisa entender, porque senão, certamente, alguém vai te trapacear. E aí sim, depois disso tudo, depois de investir tempo, esforço, dinheiro, falo que são pequenos sacrifícios que a gente faz, abrir mão de finais de semana, da família, de alguns encontros com amigos, enfim, a gente faz esses pequenos sacrifícios, aí o resultado realmente começou a aparecer em 2018, 2019, e aí sim, já com resultado, já com perspectiva, já com uma qualidade de vida, eu via a minha missão de realmente ajudar os meus colegas, né? Seria muito egoísta da minha parte pegar todo esse conhecimento que já tinha quase 10 anos desde a faculdade até aquele momento atual, seria egoísta da minha parte guardar esse conhecimento só para mim. Então ali eu vi na missão de servir, na missão de ajudar outras pessoas, e aí fui conectando com novos professores, novos colegas, e as coisas começaram a acontecer. Com certeza. E agradecer, olha o quanto a gente tá aqui nesse período hoje, abrindo mão, é um feriado, um marco pra gente também. Exato. Feriado de Corpus Christi. Sim. Vamos marcar essa data, 16 de junho de 2022. Exato. Algo que vai marcar e impactar a vida dos empreendedores da área da saúde e todos os empreendedores do Brasil, que faremos sucesso, muito sucesso nessa jornada. Olha, gente, é abrir mão, é você de fato determinar e focar a energia. Parafraseando o Patrick, tudo aquilo que você determina, foca, energia, acontece. Não é do dia, foram 2 anos, né? 2016, não, nessa trajetória toda. Você se formou foi qual ano? Em 2012. 2012, olha a trajetória, 2012, uma jornada de 4, olha, já tava plantando. Exato. Olha, tava regando, pode ter tido algum problema na da terra, no plantar. Exato. Voltou, mudou de semente. Exato. A gente pode mudar sim de semente, Claro. A gente pode corrigir. Acredito que eu já corrigi. Ajustar várias rotas, é normal. Você segue o plano. Gente, uma das habilidades do empreendedor é ter resiliência e flexibilidade. Perfeito. E deixar o ego de lado. Nós somos eternos, a gente está aqui para aprender. Além de compartilhar, a gente está aqui para poder trocar energia, experiência com as pessoas. Quando a gente desconstrói o conhecimento, nós podemos inicialmente dar dois passos atrás para poder avançar 20. Exato. Então nunca desmereça os começos e as rotas. Elas se reorganizam de fato. Muito bem. Acho que uma chave também para acrescentar que eu gosto de falar é que quando você está em movimento, as coisas começam a acontecer. Sim, verdade. Porque nem sempre você vai estar com o teu propósito definido. Não, eu falo por mim. Quanto tempo demorou? Demorou sim. Um tempo, um período sempre... O Patrick, ele usou a ferramenta da Hoff, né? E aí achou. Mas aí, durante esse processo, ele achou outras coisas. Eu falo, igual eu falei pra você, por mim, né?
Eu, muito tempo, anos, eu posso me dizer que eu achei o meu propósito tem 2 anos. É o que arde no meu coração, que é influenciar pessoas, ajudar pessoas, né? E isso só aconteceu porque eu me mantive em movimento. Sim. Porque as coisas não vão acontecer quando você tá parado, esperando que alguém venha na sua porta. Vai cair a bênção, vai cair a bênção. Deus dá a bênção, mas você tem que correr com as suas pernas, meu amigo, senão não vai. É verdade. Então, assim, esteja em movimento, porque vai acontecer. Sem dúvida. E aproveitando o gancho, que é muito importante o que a Stephanie falou, o esperar, gente, é no momento que você age que as coisas acontecem. Acredito que é o que vocês identificaram, nadar contra um movimento onde a manada, Certo. desculpa, não querendo generalizar, vai para uma direção e você olha para outra. Sim, As oportunidades, elas acontecem aonde ninguém está olhando. Claro. E você enxergou a harmonização orofacial como um caminho. Então, sempre quando há um movimento onde todos estão olhando, ali eu costumo falar que tem uma briga de tubarões. Tem até um livro muito bom, que é a Estratégia do Oceano Azul, que é muito bom, que fala sobre isso. Onde a energia de todos estão voltadas, aquele oceano ali, ele está envolto de tubarões, de grandes predadores. Quando você olha para uma outra direção e ainda dentro daquele, e focar num subnicho, Exato. a competição ela não acontece. Então o olhar para onde vocês estão determinando a energia, que é o desenvolver, ajudar as pessoas, algo de servir, eles já são grandes referências na harmonização orofacial e estão aqui dispostos a ajudarem os empreendedores, profissionais da área da saúde. É muito Exato. lindo esse propósito de Obrigada. vocês. É sensacional. Eu queria que vocês, se puderem, dar um recado final para os nossos ouvintes e telespectadores. O que vocês quiserem falar. Pode ser uma oração, pode ser um convite, pode ser, enfim, o que vocês acharem melhor. Falo que o contrário do sucesso não é fracasso. O contrário do sucesso é desistência. Então, mais uma vez, o contrário do sucesso não é fracasso. O contrário do sucesso é desistência. Então, se você persistir, né, se você acreditar em você, né, porque só você pode acreditar em você. Se você acreditar realmente em você, acreditar nos seus sonhos, acreditar na sua paixão, né, na sua missão, no seu objetivo, eu tenho certeza que o universo ele vai se movimentar para poder realizar os seus sonhos. E aí sim, se coloque em movimento, persista, né, tenha paciência, tenha resiliência, porque se você pode sonhar, você pode realizar também. É isso. Eu queria também falar que nunca deixe de escutar uma voz maior, porque ela é que vai te dar a direção. Caio Carneiro fala muito bem isso. Se você não acredita em Deus, eu acho bom você arranjar um grande substituto, porque Ele move a nossa vida. Tudo aqui está predestinado por Ele. Ele te colocou aqui. E eu sou bem prática. Tem que fazer. Não dá pra ficar parado, né? Eu falo com o Patrick, não dá pra ficar... Eu acho lindo a filosofia, falar de forma linda, mas eu sou bem do faz. Fazer. Senão não vai acontecer. Faz acontecer. Senão não vai acontecer. Eu acho que hoje a gente tá num momento onde as pessoas, talvez desculpa a forma de falar, mas muito mimizenta. Vamos falar a verdade. Estão se vitimizando demais. Então, assim, pegar e fazer e entender que vai ter sofrimento, vai ter suor, vai ter lágrima, vai ter dor, mas vai ter recompensa, porque se você planta, você colhe. A regra é clara, Sem né? dúvida. E quanto mais você cresce, mais você contribui, mais as coisas acontecem. Mais famílias são impactadas. Exatamente. É muito lindo. O propósito de vocês se conecta muito com o meu propósito, que é ajudar milhões de pessoas. Isso. Em meio, eu sei que, não criando polêmica, mas já criando polêmica, o povo, em muitos momentos, eu acredito que vocês também, a gente se vitimizou demais. Muito. E acho que o código principal de hoje, eu acho que eles falaram em todos os discursos, toda a história, eu analisando agora nesse momento, eu acredito que a virada de chave de fato aconteceu Coragem. quando vocês tiveram coragem e deixaram de se vitimizar. Exato. Coragem. Arregaçaram as mangas e falaram, eu vou em busca do meu objetivo. E eu vejo que a população brasileira, eu vejo com amigos, próprios familiares, em alguns momentos somos até crucificados, queimados vivos Sim. por acreditar em algo
falar que nós não devemos nos vitimizar, quando a gente... Tudo é no significado que a gente dá para nossa vida. Que significado que você dá? Acho que a frase final é deixa de ser insano. Deixa de ser insano. Né? O Patrick falou uma frase que foi a que mudou a vida dele quando ele leu de Albert Einstein, né? Ele fala que insanidade é você querer algo diferente, fazendo todos os dias as mesmas coisas. E é real isso. Se você quer mudar a sua vida, se você quer uma realidade diferente, procura fazer coisas que você não faz. Ter habilidade, desenvolver a habilidade de deixar outros hábitos também que não te fazem crescer de lado, trabalhar as suas crenças limitantes. Legal. E trabalhar aquilo que você é bom, de fato. E trazer pessoas que são complementares. Exato. Dentro de um projeto maior, sempre haverá espaço para pessoas. É aquela fórmula, né? É uma equação. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então escolha seu bastidor. Sem dúvida. Porque como o Patrick, ele tinha um bastidor. Tenho certeza que você também tem seu bastidor, que é a sua mulher, sua filha, que está sempre ali, sua família, né? Então assim, tenha o seu bastidor bem alinhado, que são pessoas que vão te levar para um próximo nível. Sempre. Nunca menospreze o seu bastidor, porque ele te ajudou a chegar até onde você está, né? Então acho que é isso. Gente, estamos completamente honrados de estarmos aqui compartilhando sempre com as pessoas. Estamos aqui com o objetivo de trazer cada vez mais conteúdos para enriquecer esse debate, fortalecer o network. O objetivo do podcast Mente Mestra é criar um network poderoso, ajudar você, telespectador e ouvinte, nesse caminho, nessa trajetória, te empoderar, te ajudar a enxergar aquilo que você não vê. E eu tenho certeza que o que foi dito aqui, os códigos poderosos que desse encontro certamente vai mudar a sua trajetória. Muito obrigado, doutor Patrick. Muito obrigado, Stephanie, pela participação. Adoramos. Foi maravilhoso, foi muito leve. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada a você. Certamente estaremos juntos novamente. Muito obrigado a todos e até logo. Valeu.